Imagine estar preso numa sala, sem portas ou janelas. Uma sala onde não há tortura física, nem demônios, nem fogo, apenas 3 pessoas, e o olhar incessante de cada uma delas. Essa é a premissa de Entre Quatro Paredes, peça de Jean-Paul Sartre, escrita em 1944. Um inferno onde não há instrumentos de dor, só de convivência. Sartre nos tira qualquer conforto logo de início. O inferno não é uma punição mística vinda do além, é um espaço muito mais próximo de nós, uma condição existencial diária, cotidiana. O inferno é o outro, aquele que nos vê, que nos julga, que nos impede de escapar de quem somos ou de quem fomos. Essa peça, nascida em tempos de guerra e opressão, nos convida a refletir sobre temas que continuam urgentes: a liberdade, a culpa, a necessidade do outro e o medo profundo de sermos vistos exatamente como somos. Não há fuga, não há máscaras que durem para sempre. Ao longo deste vídeo, vamos viajar por esse quarto sem janelas, conhecer a história de Garcin, Stelle e Inês, relacionar suas angústias com a realidade de Truman Burbank, o protagonista do filme O Show de Truman, e entender como Sartre transformou 3 cadeiras e 4 paredes em uma das maiores metáforas da liberdade humana. Prepare-se para entrar no inferno mais filosófico que você já conheceu, e talvez perceber que ele nunca esteve tão distante assim da nossa própria sala. A história começa quando Garcin, um jornalista morto por fuzilamento, é levado para uma sala onde passará a eternidade. Logo chegam Stelle, uma mulher rica e vaidosa, e Inês, uma funcionária dos Correios, amarga e observadora. Os 3 não entendem de imediato o que estão fazendo ali. O cenário é simples: sofás, uma porta trancada e a ausência de espelhos. O clima é de estranhamento. Onde está o carrasco? Onde está o fogo? Inês, com sua ironia cortante, é a primeira a entender. Ninguém vem buscar a gente. É isso, já estamos mortas. Este é o inferno, ela diz. E então vem a revelação mais célebre da obra: o inferno são os outros. Mas o que isso significa? Não é que os outros sejam insuportáveis em si, é que a sua presença nos expõe. Ela nos obriga a ser aquilo que tentamos, por muito, esconder. Garcin quer ser visto como corajoso, mas foi covarde e fugiu. Stelle quer ser desejada, mas carrega o peso de um infanticídio. Inês assume sua maldade, mas só para poder manipular e controlar. Eles estão condenados não ao castigo físico, mas ao espelho do olhar alheio, um olhar que não perdoa, mas que define, congela. Não há como fugir daquilo que o outro vê em nós. E nessa sala, onde não há reflexos, cada um se torna o espelho do outro, distorcido, cruel, definitivo. Essa primeira parte da peça já nos ensina algo muito profundo. Muitas vezes não é o que somos que nos condena, é aquilo que os outros veem em nós e do qual não conseguimos escapar. Anos depois da peça, em 1998, o cinema nos presenteia com um retrato moderno do mesmo dilema existencial: O Show de Truman. Truman vive em um mundo artificial, sendo filmado 24 horas por dia desde seu nascimento. Todos ao seu redor, sua esposa, amigos, vizinhos, são atores. Ele é o único que acredita que a sua vida é realmente real. O protagonista, assim como os personagens de Sartre, está preso numa sala. Mas a dele é maior, colorida, sorridente. Sua prisão é construída com afeto falso, com normalidade simulada. E, mesmo sem saber, ele vive sob o olhar constante de milhões. É um espetáculo de aparências, onde a verdade é fabricada. A diferença é que Truman ainda acredita ser livre. Ele acha que escolhe, que ama, que decide. Só quando começa a desconfiar da encenação é que busca romper com tudo. E sua grande libertação não é fugir da ilha, mas romper com o olhar alheio, abandonar o espetáculo, abandonar o papel que esperam dele. Esse momento é profundamente sartriano, porque a liberdade, como diria Sartre, é aquilo que fazemos com o que fizeram de nós. Truman não escolheu estar naquele mundo, mas escolheu sair, e ao sair aceita o risco, o vazio e a solidão de uma vida sem roteiro. Vivemos hoje em um mundo onde o olhar do outro é constante. Likes, seguidores, câmeras, vitrines digitais. O Show de Truman não é apenas um filme, é uma profecia cotidiana. E talvez, como Truman, estejamos apenas esperando o momento de virar a maçaneta. Jean-Paul Sartre escreveu em O Ser e o Nada a seguinte frase:
O homem é livre, condenado a ser livre, porque, uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo quanto faz. Essa é a base filosófica da sua peça. Os personagens não estão ali por acaso, estão ali por aquilo que fizeram, e principalmente por não conseguirem admitir o que fizeram. Garcin quer desesperadamente acreditar que foi valente, que o seu silêncio foi resistência e não covardia, mas ele precisa da confirmação do outro para sustentar essa imagem. Ele diz: se Inês acreditar em mim, então eu sou o que digo ser. Mas Inês, impiedosa, recusa, porque a verdade para Sartre não depende de desculpas, depende do ato. Stelle é vaidade e fuga. Sua maior dor não é o que fez, mas o fato de ser julgada pelo que fez. Ela não suporta ser vista como uma assassina, quer ser desejada, adorada, protegida. Tenta seduzir Garcin como uma forma de apagar o seu passado, mas o inferno não permite isso. Não há mais onde se esconder. Inês é a única que aceita verdadeiramente a sua crueldade, mas mesmo a sua lucidez se transforma em um instrumento de tortura, porque em Sartre não basta reconhecer a liberdade, é preciso carregá-la até o fim consigo, mesmo quando ela nos destrói. A filósofa Simone Weil dizia que a liberdade é a capacidade de dizer sim ou não ao próprio destino. Na peça, todos tiveram essa chance, mas em vez de encarar a liberdade com responsabilidade, fugiram. E agora, presos, vivem o eco de suas próprias escolhas. A sala não os tortura, ela apenas repete eternamente aquilo que eles não conseguem superar. O amor é, em sua essência, a tentativa de se tornar necessário a liberdade de outro ser. Mas ao fazer isso, negamos a liberdade do outro. Stelle ama o que ela quer que os outros sintam por ela. Não Garcin, mas o reflexo que ele pode a devolver. O de uma mulher desejável, inocente, admirada. Mas o amor dela é fuga, não entrega. Garcin quer ser amado para se redimir. Quer que Stelle o veja como homem forte, que Inês o respeite, mas o amor que busca é um atestado de valor, não um encontro verdadeiro. É Sartre quem lembra: amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Na sala, ninguém olha na mesma direção, cada um olha para si. Inês, por fim, é a mais trágica. Ela ama Stelle, mas um amor possessivo, destrutivo, cruel. Não é um amor que liberta, mas que prende, que quer controlar, manipular, dominar. O amor em Sartre é um campo de batalha, um espaço onde liberdade e desejo colidem, onde o outro nunca é apenas alguém, mas sempre um espelho, uma ameaça ou uma tentativa de definição. Na peça, o amor não salva, ele apenas prolonga o inferno. No fim da peça, a porta se abre. Por um segundo, a liberdade se insinua como possibilidade. O ar do lado de fora talvez seja mais leve, mais incerto, mais real. Mas ninguém se move. Os três permanecem ali, sentados, condenados e talvez confortáveis na dor que já conhecem. Essa escolha silenciosa é a mais ruidosa da peça, porque revela algo que preferimos ignorar. Às vezes, é mais fácil viver dentro da prisão que nos acostumamos a chamar de casa. Também é mais fácil repetir as mesmas falas, carregar as mesmas culpas, sustentar as mesmas versões de nós mesmos. Sair exige mais do que vontade, exige coragem para suportar o vazio que vem depois. Entre quatro paredes é sobre a liberdade que tanto desejamos e que também tanto tememos, sobre como o outro pode ser abrigo ou labirinto, sobre como o amor pode ser um espelho ou uma cela, sobre como às vezes o inferno é apenas o eco das palavras que nunca tivemos coragem de engolir. Sartre nos nega um final feliz, mas nos oferece algo maior, um espelho que não quebra, um espelho onde talvez a gente finalmente se veja, onde o rosto que aparece não é o que os outros projetaram, mas aquele que fomos adiando, por medo, por orgulho, por covardia. Talvez a peça nunca termine, talvez a sala de Sartre esteja por toda parte, no elevador com o desconhecido, no silêncio de um relacionamento sem retorno, na timeline lotada de julgamentos e verdades fabricadas. Mas, se há algo a aprender, é isso. A porta sempre pode se abrir. A pergunta é: quando acontecer, você vai se levantar?